Olá, todo mundo já se perguntou como vai ser o futuro, né? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Com base numa pesquisa da BBC e na visão de vários futurologistas, vamos explorar algumas das previsões mais incríveis e até um pouco assustadoras sobre como será a vida daqui a exatos 100 anos. Então, a grande pergunta é essa: como vai ser o nosso mundo em 2126? Se prepare, porque algumas respostas parecem ter saído direto de um filme de ficção científica. Só que, na verdade, elas estão bem mais próximas da nossa realidade do que a gente imagina. Para organizar essa viagem no tempo, a gente dividiu tudo em 4 partes. Primeiro, vamos dar uma olhada no que vai mudar no próprio ser humano. Depois, como o nosso planeta vai ser transformado. Em seguida, como a sociedade global vai ser totalmente reimaginada. E para fechar, vamos pensar sobre esse futuro que ainda não está escrito. Vamos começar pela primeira grande transformação, o novo humano. A ideia aqui é que a tecnologia vai deixar de ser só uma ferramenta que a gente usa para se tornar parte de quem a gente é. Ela vai mudar fundamentalmente as nossas mentes e os nossos corpos. Já imaginou se comunicar só com o pensamento? Pois é, isso é a telepatia sintética, e os especialistas garantem que é bem possível, viu? Afinal, a gente já tem tecnologias que conseguem ler as ondas cerebrais para controlar máquinas, tipo próteses e cadeiras de rodas. Então, o próximo passo, que é decodificar um pensamento e enviar para outro cérebro, parece ser só uma questão de tempo. Até a forma como a vida começa pode mudar, e muito. A previsão é que os chamados bebês projetados virem realidade. Isso permitiria que os pais escolhessem características genéticas, desde a inteligência até a cor dos olhos do filho. Alguns futurologistas até acham que isso pode ser vendido como uma alternativa mais segura que o parto tradicional. Claro que isso abre um debate ético gigantesco, né? E os avanços não param por aí. Eles podem nos levar até a beira da imortalidade. A teoria é que lá por 2045 a gente vai chegar na singularidade tecnológica. É o ponto em que a inteligência artificial vai superar a humana. E aí, nesse cenário, a gente poderia, teoricamente, salvar a nossa consciência numa máquina como um backup da vida mesmo. E depois era só fazer o download para um corpo novo, seja ele biológico ou robótico. Ok, agora vamos para a segunda parte. Vamos ver como a humanidade pode ganhar um controle sobre o nosso planeta e os recursos dele de um jeito que nunca vimos antes. Estamos falando de geoengenharia, ou seja, a capacidade de controlar o clima da Terra. Imagina só, poder resfriar o planeta artificialmente ou até regular as estações do ano. É uma ideia que tem o apoio de gente grande como Bill Gates, mas claro, é super controversa. Os críticos dizem que brincar de Deus com os ciclos naturais do planeta pode ser um risco enorme. E para gerar energia, que tal a gente simplesmente recriar uma estrela aqui na Terra? Bom, o desafio para isso começa com essa temperatura aí. 15 milhões de graus Celsius. É essa temperatura no núcleo do Sol. E a promessa da fusão nuclear é justamente essa: replicar esse poder todo aqui na Terra. Mesmo com esse desafio gigantesco, projetos como o reator Tokamak estão avançando. O objetivo é dar para a gente uma fonte de energia limpa e praticamente infinita. E os futurologistas acreditam que isso pode acontecer em uns 40 anos. Com uma população de 10 bilhões de pessoas, a pergunta é: como alimentar todo mundo? A resposta, ao que tudo indica, está no fundo do mar. A previsão é de uma virada de chave gigantesca para a agricultura oceânica, cultivando algas geneticamente modificadas não só para comida, mas também para gerar energia e outros recursos. E a nossa ambição não se limita à Terra, não. Para ir mais longe, a ideia de usar foguetes pode ficar para trás. Daqui a 100 anos, o tal do elevador espacial pode ser o jeito padrão de viajar, tornando o turismo interplanetário e o transporte para estações espaciais algo, bem, rotineiro. Chegamos na nossa terceira sessão. Agora, vamos ver como essas tecnologias e uma vida muito mais longa podem forçar as nossas instituições, a nossa sociedade, a se transformar por completo. Uma das previsões mais ousadas, sem dúvida, é a de uma moeda única e eletrônica para o mundo todo. Por um lado, imagina como isso facilitaria o comércio global. Mas, por outro, a transição poderia causar uma crise econômica catastrófica. Pensa bem, todo o sistema financeiro de hoje é baseado no dólar, no euro. Mudar isso de repente pode quebrar tudo. E é claro que onde tem uma mudança gigante, tem também uma teoria da conspiração. A ideia de uma moeda única global alimenta aquela narrativa de que tudo isso seria um plano secreto dos Illuminati para criar uma nova ordem mundial, com controle total sobre a economia do planeta. A globalização também deve ter um impacto enorme na cultura.
A previsão é que, dos mais ou menos 7.000 idiomas que existem hoje, a grande maioria vai simplesmente desaparecer, e só 3 devem continuar dominando o mundo: mandarim, espanhol e inglês. Agora pensa, se as pessoas passarem a viver 200, 300 anos, aquela ideia de até que a morte os separe perde totalmente o sentido, não é? Por isso, a instituição do casamento pode evoluir para algo bem diferente: contratos renováveis. Imagina só, assinar um contrato de relacionamento por, sei lá, 20 anos. Ao final desse período, as pessoas decidem se querem renovar ou se cada um segue o seu caminho, sem toda aquela burocracia de um divórcio. Então a gente viu um futuro com mentes conectadas, um planeta sob nosso controle e uma sociedade com regras completamente novas. A grande questão que fica é, para onde tudo isso está levando a gente afinal? Esse futuro, com todas as suas promessas e todos os seus perigos, está vindo aí. A pergunta final é: a gente está construindo uma utopia, onde a tecnologia vai resolver nossos maiores problemas, ou estamos caminhando para uma distopia, onde, no processo, a gente acaba perdendo a nossa própria humanidade? O futuro não está escrito, e as escolhas que vão definir esse caminho, bom, elas estão sendo feitas agora.